Abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Encerramos nossas mensagens do livro de Malaquias. E hoje, em virtude da nossa comemoração, a nossa lembrança, a nossa homenagem, nosso carinho, a reforma, vamos meditar nesse texto maravilhoso de Romanos capítulo 3. Vamos fazer a leitura do 1 até o 26. Do 1 até o 26. Mas a nossa palavra, a nossa mensagem está baseada do 21 ao 25. Romanos 3, do 21 ao 26. Vou ler. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, voltamos o nosso pensamento a Ti, a Tua presença. Podemos ver com os olhos da fé o Senhor assentado em Teu alto e sublime trono. E rogamos, ó Deus, por graça e misericórdia e sabedoria, vinda de Ti, do alto, no poder do Teu Espírito Santo, para a exposição e para a compreensão da palavra do Senhor. Que o Senhor esteja falando conosco de forma relevante, renovadora, que o Senhor esteja restabelecendo a alegria, a esperança de servir ao Senhor, de fazer parte do Teu reino, e ainda, Senhor Deus, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Rogamos, Senhor Deus, que Tu nos capacites em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um pequeno vídeo, nós apresentamos ele de manhã na escola dominical. Gostaria que vocês dessem uma pequena olhada, uma breve menção à reforma. Estou na frente?
é escolhido um dia em que Lutero vai até a Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e crava na porta 95 teses. A Idade Média é conhecida como a Idade das Trevas. Infelizmente, a igreja, que era para ser o candelabro, a lâmpada, a luz em meio às trevas, era provavelmente a principal responsável por este período se chamar a Idade das Trevas. Tamanha era o afastamento das Escrituras, tamanho era a maneira como eles estavam conduzindo todas as coisas. Longe, longe do caminho e da palavra de Deus. A reforma protestante é muito mais do que um dia. Tempos antes já se mostrava. Pessoas já haviam morrido em favor, em busca, requerendo, enxergando a necessidade de se reformar. Se nós bem observarmos, Jesus talvez seja o primeiro reformador. Ele chega num momento de trevas também no mundo. No momento em que naquela região, em Israel, a terra chamada a terra do povo de Deus, eram muitíssimos religiosos, mas também em densas trevas. E o Senhor Jesus vem restabelecer. Passaram-se 1500 anos. A igreja estava de novo em trevas, em obscuridade. E a reforma vem trazer benefícios imensos para a humanidade. Muitos são os legados da reforma. Talvez alguns poucos exemplos. A popularização da leitura, a tradução das Escrituras em todas as línguas, formação de alfabetos em várias nações, notoriamente da Alemanha, que vem criar uma regra gramatical para a sua própria língua, por causa da tradução da Bíblia para o alemão. Foi necessário, então, sistematizar e dar uma ordem gramatical para que pudesse, então, se ler. Muitos são os benefícios da reforma. As benesses que foram distribuídas ao mundo em virtude da reforma. Mas o maior legado, o bem mais precioso que a reforma resgatou e trouxe, foi o retorno às Escrituras, a volta à palavra de Deus. Provavelmente, quase certo, que lendo esse texto, irrompeu no coração de Lutero o desejo e a necessidade de se fazer, de uma vez por todas, uma reforma, não temendo pela própria vida. Aplicou-se ao protesto, corajosamente, como já citado hoje. O videozinho retrata um homem ali caminhando, com passadas lentas e firmes, um martelo na mão para fixar as teses, o protesto. Vamos voltar às Escrituras.
Pelo amor de Deus, já é hora de sair dessa inércia, deste sono, destas trevas. A igreja, a palavra, o Senhor Jesus é luz. Não podemos ser os responsáveis pelo mundo estar em trevas. Se você for estudar a história, você vai entender por que eu estou dizendo que a igreja era responsável por o mundo estar em trevas. Era chamado o momento de o pensamento teológico, pensamento da Idade Média. Teológico, porque a igreja comandava tudo, segundo o que elas diziam ser a vontade de Deus. A reforma veio estabelecer parâmetros, ordem. A igreja, a eclésia, o governo, não se mistura Estado e governo, cada um cuidando da sua parte. E quando a igreja se envolve com a política, não quer dizer que ela está se envolvendo com o Estado. É necessário que a igreja entenda que ela é corresponsável pelos os acontecimentos à sua volta. Não somos seres etéreos, espíritos vagando. Somos pessoas, cidadãos deste mundo, que temos também que nos envolver para temperar, para salgar, para levar luz em meio a este mundo tenebroso. Não podemos dar as costas para nenhum setor, mas como cidadãos, com os princípios da palavra de Deus, coluna e baluarte da verdade, apregoando onde quer que estejamos. Este é o maior legado que a reforma nos dá. A confiança em Deus para a nossa salvação. A mensagem de hoje tem como tema principal: Jesus é a nossa justiça. Jesus é a nossa notícia, é a nossa justiça. O texto nos mostra algumas condições para essa justificação, que ficariam então mais tarde conhecidas como os 5 solas da Escritura, interessantemente enxergados aqui, neste pequeno trecho. Os 5 solas não foram propostos anteriormente, foi um reconhecimento mais tarde. Olhando para o que os reformadores fizeram, disseram, não, a gente precisa resumir o pensamento, sintetizar, ter uma unidade, ter uma ideia encapsulada para que nós possamos entender o todo. E então definiram os 5 solas, que são exatamente as condições para sermos justificados no Senhor Jesus Cristo. Jesus, justiça nossa. Jesus é a nossa justiça. Então, a primeira condição para que Jesus seja a nossa Escritura é que a nossa fé, é que a nossa vida, é que o nosso entendimento, o nosso pressuposto, a maneira como enxergamos, a nossa cosmovisão tem que estar baseada somente, tão somente, na Escritura. Esta condição é, falar bonito um pouquinho, sine qua non, quer dizer, condição sem a qual não há. É necessário que a Escritura seja o nosso guia, nosso mestre, a nossa orientadora, para nos dizer como são todas as coisas. Então, o povo que estava em trevas, estava sendo enganado. E então a Escritura vem trazer outra vez a luz e o entendimento. Veja aí no versículo 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O tema, o assunto
básico, essencial para a reforma é soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. Como pode o homem ser justificado? Como pode o homem ser salvo? De que maneira? Como é que ele deve proceder? O que deve fazer? Se é que é possível fazer alguma coisa. Então, o apóstolo Paulo prova, se você vai ler a carta do primeiro capítulo até aqui, ele prova que não há ninguém no mundo, nem grego, nem judeu, nem nenhuma outra nação, nenhum povo, nenhuma tribo em toda a terra, não há quem possa se justificar diante de Deus. Estão todos condenados. Não há um sequer. Não há quem faça o bem. Não há quem o busque. Estávamos, bendito seja, mas para a gente entender, o mundo está longe, distante de se relacionar com Deus. Não há como. Sem lei, entenda-se o que ele estava dizendo nos últimos 2 versículos, 19 e 20. Sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, porque ninguém consegue cumprir a lei para se salvar, para se justificar. Não há um justo sequer, porque todos ficam aquém, não conseguem cumpri-la. A lei é posta para mostrar a santidade de Deus e evidenciar o quão pecadores nós somos. Os nossos pecados são expostos, apresentados, ficam latentes. Quem pode comparecer e requerer diante de Deus justiça própria? Não há um. Não há quem possa. Portanto, sem lei, porquanto ela está, ainda que santa, ainda que perfeita, está doente, enferma, porque a ninguém pode salvar. Apesar da lei, é isso que o apóstolo Paulo quer dizer, sem lei, mas agora se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e os profetas. Agora, o sentido de lei e dos profetas, ele está se referindo à Sagrada Escritura. De uma forma resumida, ele diz os 5 livros da lei de Moisés. Os profetas, ele está colocando todos os livros históricos, os salmos e os profetas propriamente. Está dizendo, a lei e os profetas testificam a respeito da justiça de Deus. Ele a anunciou nas Sagradas Escrituras. É exatamente o que quer dizer Moisés quando diz, virá um semelhante a mim, um profeta semelhante a mim, a ele ouvi. É isto que quer dizer Davi em vários salmos, apontando para o único Senhor e Salvador. Salmo 22, falando do momento da sua crucificação. Salmo 23, ele é o meu pastor. Salmo 50, ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E a lista não para. Toda a Escritura aponta para ele, testemunham a respeito dele. É nela que nós vamos buscar fundamento, não no humanismo, não em pensamentos de homens, humanos. Submeter a nossa mente, o nosso coração à Sagrada Escritura, somente a Escritura, era um dos lemas da reforma, identificado pelo que eles estavam propondo, não é? Eles não pegaram o lema primeiro, mas quando olharam, viram como que este texto aflorando, vindo à tona, é na lei e nos profetas, é na palavra de Deus que está escrita a seu respeito. Não há nada de novo, não há um meio novo para a salvação. Aquilo que a lei dizia lá no Salmo 40, o Salmo
é confirmado depois na carta aos Hebreus, nos Atos dos Apóstolos, nos Evangelhos, nas cartas do apóstolo Paulo. É confirmado, é demonstrado abundantemente que já estava escrito o plano da redenção, lá no Êxodo, na saída do Egito, o cordeiro que foi morto, o cordeiro pascual que derramou o seu sangue para que o anjo da morte passasse por cima do povo de Deus e não o atingisse, e os liberta da escravidão do pecado. Já estava escrito ao seu respeito. Salmos e profetas e a lei já falava, as Sagradas Escrituras. Ainda há outra condição para que a nossa justificação esteja tão somente no Senhor Jesus, para que nós o chamemos de justiça nossa. O versículo 22 vai nos mostrar que a justiça é somente pela fé. Vejamos o que diz versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Mediante a fé não é simplesmente um pensamento positivo, não é simplesmente dizer, eu creio que vai acontecer, eu creio que será assim. Pelo contrário, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Convicção, esperança viva. Como quem vê o invisível, espera pelo impossível. No que diz respeito ao Salvador, ao Senhor, que está reinando, nós ouvimos, nós lemos, mas nossos olhos não viram, nossos ouvidos não o ouviram, as nossas mãos não o apalparam, mas eu creio no Senhor Jesus. É entender que Deus, sendo santo, puro, portanto, inacessível, qualquer que ouse entrar nos seus próprios méritos, nas suas próprias condições, diante de Deus, será derretido, destruído, como cera. É entender quem somos nós. Nós nada podemos fazer, não há nada que tenhamos, que possuamos, que conquistemos, que possa ser dado em troca da nossa justificação. Nada. Não há nenhum comportamento tão santo, tão bom, tão perfeito, que possa requerer isso de Deus. É mediante a fé. A justiça que é pela fé procede da renúncia aos seus próprios méritos. É um reconhecimento. Eu sei que sou pecador e não posso ter acesso à tua presença. Eu temo só de ouvir falar o teu nome. Quanto mais falar contigo, entrar na tua presença. Não posso, eu não tenho condições. Significa então depositar a sua confiança totalmente em outro, em um representante tal que é apontado em todo o Antigo Testamento, como no primeiro ponto explica a respeito do testemunho das Escrituras. O sacerdote, a oferta, o profeta, o rei, o vencedor, aquele que nos representa nas batalhas. Eu preciso entender que eu não sou capaz, mas eu ponho a minha confiança e descanso tão somente nele.
Não é, o versículo 22, na parte C, vai dizer ainda, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Querendo dizer com isso, não é o fato de fazer parte de uma nação, não é o fato de fazer parte de uma denominação, não é o fato de fazer parte de um determinado povo. Toda tribo, toda língua, em todas as nações, que tão somente crer, será salvo, será justificado. Que nos leva então ao terceiro ponto, que é a justiça somente em Cristo Jesus, mediante a fé em Cristo. Nos solas da Escritura, solos Christus. Então, mediante a fé em Jesus Cristo, Ele é propriamente este objeto da minha fé. É nele que eu creio, é nele que eu deposito a confiança, é nele que eu espero, é nele que eu confio para me apresentar diante de Deus, sem temer ser derretido como cera, sem temer ser destruído. E a carta aos Hebreus vai nos dizer que nós podemos entrar com ousadia pelo novo e vivo caminho, na presença de Deus. Senhor, eu venho a Ti, não porque eu acho que eu mereça, não porque eu acho que eu sou bom, não porque eu pense que eu sou santo, mas eu venho confiado em Jesus Cristo, o Teu Filho amado. É preciso saber quem Ele é. Quem é Ele? Perguntou Jesus. O que dizem a respeito de mim? O que dizem ser o Filho do Homem? Então Pedro dá a resposta chave, tremenda, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Em seguida o Senhor Jesus declara: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o Espírito de Deus. Tu és o Cristo, o Messias, o prometido de Deus, aquele anunciado lá no Gênesis 3,15. O filho, o herdeiro, a semente da mulher, que haverá de pisar a cabeça da serpente e anular toda acusação que pesa sobre o seu povo. É preciso crer nisto. É uma loucura para os homens, para o humanismo, para o mundo. Não querem reconhecer. Jesus nos representou, assim como Adão nos representava no paraíso, e dali vindo a queda, cai toda a humanidade com ele. Agora o Senhor Jesus nos representa, nos substitui. É a morte vicária, substitutiva. Ele assume o nosso lugar para receber sobre si a justiça de Deus, a punição por causa dos meus pecados. Representa o povo que haveria de ser punido por ele. Deus, sendo justo, creio eu, passo eu a acreditar, tendo os olhos abertos, o entendimento dado pelo Espírito Santo, Deus já me puniu em Cristo naquela cruz. Agora já não há mais acusação para quem estiver nele. Solo Cristo, mais ninguém, somente Ele, a fé nele, que nos faz recebê-lo como justiça nossa. Quarta condição, a justiça. Jesus é a nossa justiça, porque ela é proveniente da graça bendita de Deus, somente pela graça. O que ele está contrastando aqui são as obras, cumprimento da lei,
ofertas que porventura a pessoa pense que isto vai comprar a sua salvação. Estamos cansados de ouvir na televisão: eu paguei, agora eu quero a minha bênção. Agora você vai ter que abençoar. É pelo mérito? É pelo que se paga? É pelo que se faz? Não há nada que compre o dono de todo o universo, o dono de toda a terra, o Senhor de tudo. Que darei eu ao Senhor, que já não seja dele? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que diz esta palavra? Carecem. É um sentido de ficou carecendo de algo mais para chegar na presença de Deus. Carecem quer dizer ficou devendo, não alcançou, não atingiu. Precisa de muito mais do que isso. Não há nada que você possa dar que seja suficiente, porquanto é dado gratuitamente da parte de Deus para nós. Jamais poderei, você jamais poderá comparecer diante dele abrogando algum direito, porque a salvação, a justificação é pela graça. É graça. Note que o texto nos diz de uma maneira quase redundante, mas a justiça que é pela fé é pela graça. A justiça que é dada gratuitamente, de graça. É redundante, é enfático. Graça de graça. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Não há nada que possamos dar. É o grande contraste que tem entre o cristianismo e as demais religiões. Na verdade, só há duas religiões. Uma pela graça. Todas as outras requerem dos seus seguidores que eles paguem alguma coisa, de alguma maneira, com algum sacrifício, com o objetivo de aplacar a ira da divindade. Mas não há nada que nós possamos fazer que possa aplacar esta ira, apagar a nossa dívida. Então, somente é dado gratuitamente. E o que todas as religiões pedem significa massagear o ego dos seus ouvintes, dos seus seguidores. Você pagou, agora você pode requerer. E isto faz muito sucesso. Agrada muito ao coração humano, rebelde, que não se submete à Escritura. Porque a graça é humilhante. Não há nada que você faça que possa. Não há nada tão bom que possa aplacar a ira, que possa desfazer a inimizade. A graça nos coloca no nosso devido lugar e demonstra o amor de Deus e as suas misericórdias para conosco. E anula toda altivez de espírito, toda arrogância cai por terra, porque é de graça. Ela humilha, diz a palavra de Deus, que Ele nos dá, nos justifica, nos salva gratuitamente pela sua graça. Bendito seja o Senhor. E ainda, versículo 24, da parte bem em diante, até o 25, a justiça de Deus tem esta condição, a justiça em Jesus tem a condição de que toda a glória seja dada somente a Deus Pai. A Ele a honra, a glória e o louvor,
Versículo 24, na parte B, vai dizer: mediante o quê? A redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Deus fez assim, para que a glória não seja dada a mais ninguém, e tão somente a Ele, o único digno de receber o louvor, a honra, a glória e o poder. Ninguém poderá se gabar diante dele. Diz o texto que não foi assim, ele chama de gratuito para nós, mas não é que não foi pago o preço. Porque Deus seria injusto se não houvesse nenhuma punição pelos nossos pecados. Este é o grande dilema, é o grande problema a ser resolvido. Se é de graça, então quer dizer que não foi pago? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que foi pago um preço altíssimo. A palavra chama-se mediante a redenção. É pago um valor imenso pela vida. A figura que ele traz aqui é de alguém que se agrada de uma escrava que está escravizada por outro senhor. E ele quer então aquela escrava para si. E ele paga o preço por ela e a traz. A redenção, o resgate. O pensamento mais moderno é o sequestro. O que o bandido faz? Prende uma pessoa querida e pede um resgate. Quanto vale essa vida para você? É isso aí que eu quero. Mas só isso, rapaz? Só isso que vale essa vida para você? E faz chantagem. E arranca até o último, da pessoa, para pagar um resgate. É uma figura de um preço a ser pago. O Senhor não nos concedeu perdão gratuito, sem pagamento. Ele pagou um preço altíssimo, e diz a palavra de Deus que ele propôs no seu sangue este pagamento. Aqui, no versículo 25, Deus propôs seu sangue como propiciação. 3 palavras, 3 ideias que vão nos dar o entendimento, para que toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dada somente a Ele. Que Deus propôs, isto é, o Senhor Jesus foi morto para salvar todo aquele que crê. E nós devemos então pregar e anunciar o Evangelho. Quem crê na proposta, quem recebe a proposta, quem ouve, entende, se curva, se rende à proposta que é feita no sangue de Jesus, será salvo, será justificado no seu sangue, não por prata, nem por ouro, nem por nenhuma outra riqueza, diamante, seja o que você imaginar, pode comprar, porque já foi pago pelo precioso sangue de Jesus. E isto foi entregue como propiciação. Propiciação é aplacar a ira de Deus. Isto satisfez. Ele se deu por satisfeito, por contente. Está ok. E agora, gratuitamente, aquele que crê em Jesus Cristo recebe esse presente que custou tão caro, tão precioso, um sangue puro, inocente, sem dolo, sem pecado, derramado como propiciação. Senhor, esta é a oferta, como vimos no início do culto. Senhor, eu vou oferecer o meu corpo
porque sacrifício de carneiros não foram suficientes, não lhe aplacaram a ira, não servem. Não há nada neste mundo, nem outro que possa existir, que agrade, que aplaque, que acalme, que apazigue a inimizade de Deus, senão o sangue precioso de Jesus, dado como propiciação. Este, com certeza, é o maior legado que a reforma nos trouxe. Nos devolveu um retorno à Escritura, para que sejam justificados pela fé em Cristo, pela graça, para a glória do Deus Pai. Esta é a conclusão, esqueci de dizer, a conclusão da nossa mensagem. O que fazemos? O que fazer depois disto? O que fazer diante de tanto amor, de tanta graça, de tanta bondade? O justo morrendo pelos injustos. O que devemos fazer? Consagrar a Ele toda a nossa vida, todo o nosso ser. Viver por Ele, para o louvor dEle, em gratidão. Às vezes a gente pensa que ser crente é se sacrificar. Não, o sacrifício já foi feito, já foi dado. É porque nós, em gratidão, que darei eu ao Senhor? Que darei àquele que me deu sua própria vida? Darei a minha. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para o seu louvor. Não porque eu vou requerer algo dele, mas em gratidão, em oferta de gratidão. Oferta de lábios que confessam, com fé, que são justificados pelo Senhor Jesus Cristo, gratuitamente, para a glória de Deus Pai, como nos ensina a Escritura. Devemos então, irmãos, nos consagrar a Ele. Vamos fazer isso neste momento, consagrar nossa vida, que isto, domingo após domingo, não se torne um chavão, uma repetição vã, fútil. Faça com sinceridade. Busque ao Senhor nesse instante. Vamos nos lembrar disto que a reforma nos devolveu. Que bênção de Deus, ter levantado homens dispostos também a dar a sua própria vida por amor destas coisas. O retorno à Escritura, o retorno à justificação tão somente pela fé gratuita, o retorno a dar honra e glória tão somente ao único e todo-poderoso Deus, Senhor dos Senhores. Vamos consagrar nossa vida, o cântico nos ajuda, mas estejamos também em oração a Ti, Senhor, a nossa vida, o nosso louvor.